Às vezes assusta algumas pessoas. Qual seria a dose adequada do antiviral para herpes zoster e quando é que a gente deveria associar analgesia ou anti-inflamatórios, né? Isso é um pouco confuso porque tem alguns pacientes que dizem, doutora, isso tudo, que dose alta, e até colegas perguntam, né? Não é raro, né, Luiz, a gente pegar pacientes tratados com subdose, ou que entenderam errado, acharam que não era aquilo tudo. Não, doutora, esse tanto de quantidade de comprimido, meu estômago não aguenta. Então, eu já passo a informação. A ciclovir é uma droga extremamente segura, é uma droga extremamente tolerável, raramente a gente vê efeito colateral, os antivirais de forma geral, né? Então, não tenham medo da dose do aciclovir, do fanciclovir, falaciclovir, que eles são drogas extremamente seguras e que a gente não precisa ter tanto receio de prescrição. E aí eu já aproveito para você, Luiz, e pergunto qual seria a dose usual, como é que a gente pode prescrever o tratamento antiviral para o herpes zoster? Eu acho que esse é o principal armadilha que o pessoal que é clínico, trabalha em emergência cai. Porque eu acho que realmente às vezes fica com receio da dose. No aciclovir, 800 miligramas de 4 em 4 horas. É isso tudo mesmo, minha gente. Se for comprimido de 200, são 4 comprimidos de 4 em 4 horas. Se for de 400, fica mais fácil, né? Ficam 2 comprimidos. A gente fala de 4 em 4 horas, nesse intervalozinho vai ter uma dose da madrugada. Então, digam ao seu paciente para pular essa dose, não tem problema. Basta 5 doses ao dia. Isso. Dói que só os zoster, o paciente sofre, não consegue dormir, então a gente não vai precisar acordar ele de madrugada para fazer essa dose extra. Né? Já basta a interferência durante o dia todo. Até à noite, quando o pobre vai dormir, não, ainda tem que acordar para tomar comprimido é demais, né? Então, são 5 doses ao dia, pessoal. 5 doses, suprima da madrugada, calcula de 4 em 4, o horário mais simples, 6 da manhã, 10, 14, né, Luiz? 18 e 22 horas. A madrugada não acorda e mantém um tratamento. Então, a quantidade é grande. Imaginem, 4 comprimidos 5 vezes ao dia. Então, são 20 comprimidos dia só do antiviral. Se for a aciclovir de 200 miligramas. Fora, muitas vezes, uma analgesia associada, um anti-inflamatório, alguma coisa para dor neuropática, enfim. E tudo que o paciente pode usar de base, dependendo da circunstância. Exatamente. Mas não estranhe. Hoje em dia, ainda bem que tem uma aciclovir de 400, né, Luiz? Agora, eu tenho um custo um pouquinho maior e nem é todo local que consegue encontrar. Eu acho que no sistema público de saúde, a maioria que oferece é de 200. Então, se vira no de 200 e carrega o comprimido para tomar sem muito erro, né? A gente tem algumas opções, se o paciente tiver acesso, né, que eles não vão ter uma eficácia maior que o aciclovir, não é isso. Eles só têm uma posologia mais palatável para o paciente, né? Então, a gente teria o valaciclovir na dose de 1 grama, o comprimido é de 500, então seriam 2 comprimidos de 8 em 8. E o fanciclovir, que seria o de 500 de 8 em 8 horas, um comprimido. E aí, a gente vai ter uma posologia mais confortável para o paciente da gente. E que aumenta a aderência, né? No resultado final, o principal é isso. O paciente assusta quando diz 5 vezes ao dia, 1 semana usando isso, né? Então, assusta um pouquinho. Se o paciente tiver acesso, é uma boa alternativa. Isso. Mas não é questão de eficácia. Tem gente que diz, o aciclovir não está funcionando, eu vou trocar por outro antiviral. Não é isso. Não é isso. Funcionam também assim como o Vala, o fanciclovir, o aciclovir, eles funcionam de forma equivalente, né, Luiz? Isso é bem importante que a gente oriente. E quando é que a gente indicaria a dose, né? Como é que a gente indicaria o aciclovir venoso, que é o único antiviral venoso que a gente tem acesso aqui, né, pelo menos. Nos casos mais graves de imunossupressão, né, Luiz? Quadros muito extensos, ou quadros oculares, ou quadros meníngeos, e aí a gente tem que partir para internamento hospitalar e aciclovir endovenoso. Isso. Nesse paciente aqui, que a gente vê lesões mais atípicas, né, já evoluindo com necrose cutânea, a gente vai tender a indicar um tratamento venoso para ter uma biodisponibilidade maior, para ter um efeito mais rápido e também, principalmente, nos zoster que vai acometer os ramos do trigêmeo com acometimento ocular. Isso. Que a gente pode ter sequelas duradouras na visão do paciente, com inflamação recorrente. Então, a gente sempre tende a tratar de forma mais agressiva. Durante os episódios de zoster, a gente pode não ter só sintomas sensitivos. A gente pode, por vezes, ter sintomas motores. Inclusive, se for na região genital, a gente pode ter disfunções esfincterianas até. E aí, nesses quadros, a gente vai pedir ajuda da neuro também, claro, mas a gente também vai tender a tratar de forma mais agressiva, internando, fazendo a aciclovir e também nos imunossuprimidos, né? Que a gente vai ter que ter
uma supressão viral maior, mais rápida, fazendo o tratamento venoso. Isso, esse acometimento conjunto, além do sensitivo motor, vai depender do nervo, né, Luiz, acometido, mas é mais comum, inclusive, em imunossuprimidos mesmo. Sim. Então, quadros muito extensos, a gente às vezes vê até paciente com pé caído, com lesão extensa em membro inferior e com um problema motor associado. Então, não dá para a gente caquear muito, enrolar muito na introdução da medicação, porque não é só a dor que vai persistir, é a sequela motora que pode acontecer se aquilo ali não for suprimido logo de cara. Isso. E aí a gente pode estender a questão desse tratamento venoso para esses casos mais extensos e graves, né, de forma geral. Então, a gente puxa até um amigo infectologista para investigar junto, chama o neuro, chama o oftalmo, se for o caso, né, mas a gente trabalha junto para evitar sequela de médio e longo prazo. Isso. Né? E com relação à dor, dor é uma queixa muito frequente, né, Luiz? Às vezes é o que leva o paciente à urgência mais do que o aspecto cutâneo das lesões, e a gente não pode só pensar no tratamento antiviral acadêmico e deixar o paciente sofrendo. Isso. Então, como é que a gente pode contribuir para a analgesia desses pacientes? A analgesia, a gente vai seguir aqueles preceitos, né, da escadinha da dor, que a gente começa com analgésicos, anti-inflamatórios, opioides. A gente pode precisar até de opioides. Não se engane, o Zoster dói bastante. E além disso, a gente ainda pode associar a essas medicações que a gente comumente usa, né? A gente pode começar com paracetamol, dipirona, pode usar AINES, a gente pode usar codeína e pode o paciente precisar até de morfina mesmo, dependendo do quadro álgico que ele tiver. Uma coisa que ajuda também é a gente fazer corticoide. Quando o paciente tiver essa dor importante, essa neurite importante, para a gente diminuir um pouco o processo inflamatório e tratar a dor. Antigamente a gente tinha estudos que indicavam corticoide para todo mundo no Zoster. Agora a gente já vê que não tem essa indicação para todo mundo. A gente tende a usar realmente só nesses quadros com muita dor, mas com a neurite mais importante, né? Na dor aguda. Isso. Então, só para entender, não vamos indicar corticoide para dor crônica, para neuropatia pós-herpética, não tem sentido. Mas se a dor acontece pela inflamação neural, né, pelo edema, muitas vezes bainha de mielina, todo aquele contexto, o corticoide, que é um espetáculo de anti-inflamatório, a verdade é essa, vai funcionar muito bem nesse curto prazo. Agora, a gente tem sempre que lembrar que sempre o corticoide é acompanhado do antiviral, né, Luiz? Não adianta o paciente chegar e bota só o corticoide aí e esquece do antiviral. Não dá, porque aí você pode, inclusive, estimular proliferação viral e até estender um pouco mais a lesão, né, Luiz? Eu acho que é bem importante a gente salientar isso. Falando em estender a lesão, acho que a gente esqueceu de falar do tempo do tratamento, né? Assim, inicialmente, se programe 7 a 10 dias, mas não se prenda a isso. Se você chegar em 10 dias e o paciente tiver vesícula ainda aparecendo ativa, continua o tratamento. Isso. Não vamos suspender só porque acabou aquele tempo, enquanto o paciente está ali com replicação viral ativa, em que a gente está vendo clinicamente, né? Isso. Então, pode estender um pouquinho também. Eu aproveito para dizer não só na suspensão, né, Luiz, como também na indicação. Acho que todo mundo que vê guideline, livro de orientação, diz que o momento adequado para entrar com antiviral é de 0 a 72 horas do surgimento das lesões. Mas vejam só, se o paciente chega com 72, aí 96 horas, ele diz, doutora, de ontem para hoje está surgindo vesícula nova, lesão nova, então ele está em plena viremia, fase de proliferação viral. Ninguém vai deixar esse paciente sem supressão viral porque fugiu da orientação primária. Então, assim, lembrem, guidelines estão aí para orientar a grande maioria dos casos. Isso. Mas a gente tem que ter o bom senso, a avaliação individual para ampliar um pouquinho essa indicação, seja na indicação de iniciar, seja na indicação de suspender o tratamento. Acho que essa cobertura da maioria das orientações vai cobrir, acho que mais de 90% dos casos, mas existem situações que fogem ao padrão, né? Eu acho que é importante a gente pensar nisso. Então, corticoide pode ser eventualmente utilizado, também não precisa ser dose imunossupressora, né, Luiz? Então, dose mais anti-inflamatória, 20 ou no máximo 40 miligramas, né, dia de prednisona. E isso em situações pontuais de dor muito intensa, mas habitualmente a gente vai fazer aquele escalonamento, analgésicos comuns, dipirona, paracetamol, anti-inflamatório, sempre tendo cuidado, que se for paciente idoso, cuidado nesse tempo aí, nesse risco do anti-inflamatório, né, para não ter outras lesões renais, etc. E escalonar. Então, depois desses analgésicos comuns, a gente vai para os opioides. Então, quase sempre codeína, tramal, né, Luiz? Isso. Corticoide pontualmente ali muito poucos dias no início, e se ainda continua com dor, aí a gente pode começar a usar medicações que pode ser que a gente precise por um tempo bem prolongado. A gente, depois do herpes zoster, do episódio agudo, geralmente eu
digo para os pacientes assim, o vírus estava lá sendo vigiado no gângliozinho perto da coluna e por alguma falhazinha da nossa imunidade ele conseguiu escapar e ele vem caminhando por dentro do nervo. E como um exército marchando dentro do nervo, ele vai quebrando muita coisa, destruindo muita coisa no caminho. Então, esse nervo, ele fica ali bem machucado. Geralmente eu digo para os pacientes assim. Então, para a gente ter uma recuperação neural, isso vai demorar. Aquele nervo, ele fica mais responsível a estímulos que normalmente não são dolorosos. Então, o paciente fica com o que a gente chama de neuropatia pós-herpética, né? Ou de neuralgia pós-herpética, em que ele vai ter alodinia, em que o vento bate e ele sente arder, ele sente queimar, e que ele não aguenta o lençol em cima, que pinica, que queima, que sente furada. Então, desde o quadro agudo, a gente pode, se tiver muito sintoma ainda, apesar dos outros analgésicos que a gente fez, até de opioide, a gente pode começar anticonvulsivantes. E esses anticonvulsivantes podem ajudar no quadro agudo, como também pode a gente prolongar para ajudar nessa fase mais crônica. E aí a gente entraria com carbamazepina, amitriptilina, gabapentina, pregabalina. Geralmente eu gosto mais de gabapentina e pregabalina. Eu também, é o que eu uso mais. Não é nem por falta de eficácia, eu acho que responde mais rápido, né? Sim. Assim, a dor às vezes está muito intensa, a gente tem essa impressão. E de livro também eles indicam muito bem, né? De guideline. É a orientação dessas duas drogas, mas não que as outras não funcionem, né? Mas tem digamos, um time aí um pouco mais prolongado de resposta. E o paciente, às vezes, com dor intensa, não tem essa tolerância de esperar muito. Eu confesso que a carbamazepina eu não uso. Você tem medo de farmacodemia, não acredito. Olha, o dermatologista é cruel. Todo dermatologista odeia a carbamazepina. Né? Não, acho que eu odeio mais alopurinol. Então... mas a gente porque a gente é enviesado, né? Lógico. A gente só pega aquelas carbamazepinas que deram errado com o Drez e com o Steven Johnson, né? Mas imagina quantas não deram certo. Claro, lógico. Mas eu tendo a preferir a gabapentina mesmo, porque sou acostumado a usar também para hanseníase. Então é uma droga que a gente costuma usar mais. A gente é mais acostumado. E quando a gente tentou tudo, não conseguiu, a gente chama o pessoal da neuro para ajudar e vai fazendo cuidado multidisciplinar até a gente deixar o nosso paciente confortável. Porque realmente é um quadro assim que é agudo, mas que às vezes tende a se prolongar com essa sequela e que incomoda muito o nosso paciente. Isso, e pode demorar meses, anos, às vezes, e ficar aí por muito tempo. Isso. Então, para também deixar o recado que muita gente pergunta, às vezes que até em prova, o que é que a gente poderia fazer para prevenir neuralgia pós-herpética? A única coisa realmente comprovada é antiviral precoce. Então, muita gente antigamente, né, indicava o corticoide de forma generalizada, então não está comprovado até hoje se ajuda ou não, ou se piora, aumenta o risco de neuralgia pós-herpética, mas o que se sabe é que inserir o antiviral de forma precoce no início do surgimento dos zóster, esse sim consegue reduzir o risco de neuropatia, que é a sequela que a gente não quer que o paciente tenha. Isso. Então, não economizem no antiviral, no aciclovir, dá-lhe comprimido, carrega um monte de comprimido todo dia, que é o bem que você pode estar fazendo para o seu paciente. Né? É bem relevante lembrar isso. E a questão da neuralgia de definição após herpética é considerada só após 3 meses do evento agudo. Então, aquele paciente que já tratou, cicatrizaram as lesões cutâneas, mas ainda está 1 mês depois da cicatrização e ainda está com dor, ainda não é neuralgia pós-herpética, ainda é a neuralgia herpética, né, plena, mas que a gente vai conduzir de forma muito semelhante, porque pelo dano realmente neural que aconteceu ali, a gente vai tratar da mesma forma, né, com todas essas medicações que a gente já citou aqui. Que bom que você gostou desse vídeo. Se você se interessa por outros assuntos de dermatologia e gosta de acompanhar pequenos vídeos, vou te indicar esse aqui. Várias pessoas já assistiram e gostaram. Já se você quer acompanhar e aprofundar um pouco mais o tema discutido hoje, vou te indicar o podcast original. O vídeo de hoje é só um recorte deste tema. Então, acompanhe e espero você lá.